Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi, olhando para o que aconteceu nessa semana e principalmente tentando entender o que vem por aí. Nosso convidado hoje é o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Aqui já o Gustavo com a gente por vídeo, direto lá de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender a movimentação. Aparentemente, a semana foi interessante aí, inclusive com ajuste nos preços da arroba. É isso, Gustavo? Conta mais pra gente o que vocês verificaram aí e o que a gente pode entender dessa movimentação. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço sempre o convite. É isso aí, Alexander. Na verdade, não tem, vamos dizer, ainda não podemos dizer que é uma semana de alta, né? Na verdade, o que parece se ter encontrado, na verdade, é um piso no valor da arroba do bovino, né? Que a gente estava trabalhando aí com boi China para o estado de São Paulo de R$ 290. A gente ficou com esse preço aí de balcão por várias semanas, né? E na terça-feira, pré-feriado, aí saíram alguns negócios de R$ 300. São frigoríficos que têm uma escala menor, que não tem tanto animais assim na escala já reservada, com escala reservada. E o 300 foi o negócio que saiu, só que saíram vários negócios, Alexandre. Saiu um volume de boi considerável nesse preço. Ou seja, a gente pode dizer que é um reajuste, nem que seja momentâneo, mas houve, ou pontual, mas houve, que é a saída de 290 pagando R$ 300 aí para animais padrão China, tá? Agora, Gustavo, o que limita, na sua opinião, a continuidade aí desse movimento? Alexandre, por hora o que a gente vê de limitação aí para uma nova rodada de alta, por enquanto é o tamanho da escala, né? As escalas aí já são para setembro. Vários frigoríficos já possuem aí a escala de outubro com vários dias já fechados e tomados. Porém, vários negócios desses já a longo prazo, eles são somente de segurar a escala, mas não tem preço definido, tá? Então, únicos animais que poderão continuar na escala caso venha uma rodada de alta, caso não exista valorização da arroba lá para frente e o pecuarista sinta que a arroba vai melhorar, são os animais que já foram negociados a termo, né? Aqueles que são contratuais, baseados em indicador CPEA, ou negociados via mercado futuro. Os demais, aquele pecuarista que negociou só para segurar a escala e não tem preço definido, ele está livre para retirar o animal da escala a qualquer hora. Se o mercado virar de alta, Alexander, pode ser que essas escalas comecem a criar buraco. Porém, quando você tira da escala, você vai para outro frigorífico e você corre o risco de não ter aquela data definida para abate. E quando a gente trabalha com um animal de coxo, a gente pode falar que são animais perecíveis. Ele tem que morrer naquela data, né, Alexandre? Você não pode postergar isso aí devido ao custo da operação ser muito elevado. Então, o que a gente vê de limitação para uma nova rodada de alta no momento atual é essa escala longa e o volume no animal de 300 negociado na terça-feira ter entrado com volume. Então, o que quer dizer isso? Se não tivesse entrado, Alexander, a necessidade de ter uma nova rodada de alta seria maior do que é o que a gente vê nesse atual momento. Gustavo, deixa eu entender essa escala alongada, então, da forma que você colocou. Essa escala alongada ela é composta pelos bois a termos, pelos bois já negociados antecipadamente e por esses animais que estão prometidos, mas não estão precificados. Como é que é a participação disso? Dá para a gente saber? É difícil de saber como é que isso participa? Eu pergunto porque isso é fundamental, porque se começar um processo de alta ou movimento, ou pelo menos uma tendência de alta aí, os buracos nas escalas, como você bem relatou, vão começar a aparecer. E isso pode alimentar uma continuidade das altas. Dá para a gente saber a quantidade de animais que estão nas escalas, mas estão sem preço definido? É difícil. Alexandre, assim, alguns frigoríficos até dá, mas no geral não, tá? Por que alguns frigoríficos dá? Porque são os grandes confinadores, pessoas que confinam aí de 30, 40 mil, são boitéis. Esses caras, esses grandes confinadores, eles têm já um contrato pré-estabelecido, né?
Então, eles levam isso aí para a CPEA e, no momento oportuno, eles fazem a trava via mercado futuro, né? E alguns que são parceiros desses grandes confinadores que estão com os animais lá dentro, né? Então, eles têm o mesmo contrato. Agora, aqueles que vendem no dia a dia, no spot, que é o que a gente chama, esse aí é somente segurando escala, porque esses grandes confinadores vêm e lotam a escala, eles acabam ficando sem onde abater, Uhum, né? E uhum. foi isso que gerou essa turbulência e essa pressão nas últimas semanas. Então, mas a gente pode dizer que o que é em spot, Alexander, esses animais estão sem preço definido e podem sair da escala a qualquer momento. Agora, qual é o volume disso frente a esses animais já contratados a termo e mercado futuro? É Eu não consigo difícil, né? especificar, mas não acho que é um volume pequeno. Aham. É um volume que então poderia de alguma forma mudar o rumo dos preços caso tivesse E, essa necessidade de tirar das escalas e abrir buraco nas escalas. exato, Alexandre. Tem 2, 3 frigoríficos aí que é praticamente outubro tomado com animais já dessa forma, É. entendeu? Bom, Então, então, gera uma pressão, sim, no atual momento, mas assim, o medo também de você retirar da escala uhum, é muito grande, né, Alexander? Porque onde você vai abater esse animal depois, né? E na, então, assim, como que funciona esses preços estabelecidos hoje? Então, eu tô lá, Gustavo, eu vou abater dia 10 de outubro, 10, 15 dias antes eles falam, ó, seu preço para o dia 10, dia 15 de outubro é tal. Você quer manter o animal na escala ou não, né? Então, aham, funciona. Então, com certeza, Alexandre, esses animais estão sendo negociados dessa forma. Hoje, se a gente for levar em consideração hoje, nos atuais preços aí de 290, eles estavam já sendo negociados praticamente a 300, aí R$ 10 a mais, tá? Então, perfeito. na verdade, o pecuarista ele nem retirava o animal da escala e ele confirmava o preço. E eu acredito que esses animais tendem a se manter e essa oferta aí ainda continua pontual maior até outubro, que é o ponto de entrada dos animais aí, que entraram aí entre julho, agosto, junho, julho e agosto, né, Alexandre? É. Agora, como agosto, setembro e julho já começou a pressão sobre o valor da arroba, talvez esses animais aí, a continuidade desses animais sendo colocado no coxo, sabendo que a gente vai entrar no período de chuva, ele começa a reduzir já pensando aí para novembro e dezembro frente à oferta que a gente tem hoje. Ou seja, novembro, dezembro seria uma oferta menor do que a gente viu agora entre agosto e setembro e outubro. Hoje o problema é essa boa oferta de animais que faz as escalas ficarem bastante alongadas nos frigoríficos. Agora, daqui para frente, ou a partir do próximo trimestre, a gente tem que repensar essa questão, principalmente por essa falta de estímulo de colocar esses animais em confinamento que a gente viu acontecer nos últimos meses. É isso? É isso aí, Alexander. E outra coisa que pressionou o boi, querendo ou não, mas aconteceu por um caso da China, é a questão de Mozarlândia fora, né, Alexander? Ali Uhum. é uma planta muito próxima dos grandes confinadores. Ali ele ficou sem o animal padrão China ali, desde a hora que ele foi cancelado da China. Esse volume de animal ali em Goiás, né, em Goiás, é muito grande, Alexander. Isso pressionou o boi e Goiás é um estado que ainda é outro ponto que continua não deixando a arroba explodir, tá? Goiás é um lugar ainda que a arroba está muito pressionada, onde o volume ainda, pelos relatos que a gente tem do pessoal de Goiás, continua grande. Muita gente ainda sem lugar onde abater ao longo de setembro, com animais terminados. Arroba lá entre 275 e 265 para padrão China, tá? Então, e sem a planta lá ainda para gerar uma pressão altista no estado, continuou aumentando a pressão baixista no estado de São Paulo. É. Como que a falta que faz uma unidade, principalmente uma unidade grande de processamento aí, né, Gustavo? Grande no centro dos grandes confinadores, né, Alexandre? Exatamente. Ô, Gustavo, tudo isso é questão da oferta que a gente discutiu agora, mas a gente via a possibilidade da demanda também ajudar nessa questão da precificação. Por enquanto, nada, né? Nem Tá. nesse início de setembro, nenhuma novidade que possa mudar esse quadro, né? Por enquanto, zero novidade sobre isso. A única coisa ainda que tem para a gente de pontual, que eu acho que é o que vai fazer a diferença sobre o valor da arroba, é a oferta, tá? Então, a gente pega aí o cenário de mercado interno, houve muita reclamação na última semana, né? E vinha já existindo isso aí, houve até redução de abate em alguns frigoríficos do mercado interno. Ou seja, se você reduz abate e você tem
uma oferta pontual grande, a oferta ela aumenta e o preço ainda continua pressionado, né? Então a gente tem aí via CPEA o boi casado ainda abaixo de R$ 20, 19,80, 88, teve uma melhora aí de 20 centavos, mas nada do início de setembro para hoje, mas nada aí que a gente possa considerar que vá fazer uma valorização da arroba no curto prazo. A única coisa que a curto prazo a gente tem que ir analisar aí de forma pontual é essa questão do preço subindo e verificar se essa oferta vem reduzindo ao longo da semana. Se for uma redução, a alta for em cima de redução de oferta, aí sim a gente pode continuar tendo um movimento contínuo da alta, né? Ou seja, de um reequilíbrio dos preços, sair dessa pressão total que nós estamos hoje, mas para uma melhora aí, voltando para uma arroba de 300 a 310. Então, Mas, é a oferta que vai mandar nisso aí, Alexandre. mas será que está tendo enxugamento de estoque acontecendo, Gustavo? Alexander, ainda nada demonstra isso, né? Nada demonstra isso. Porque os Porque, bois continuam nas escalas, né? Você exato, esvazia elas estoque de estão lá, os carne, animais mas terminados já estão lá, já foram mostrados para o frigorífico que existe de animal terminado, né? Aí é, vai em relação à necessidade, né, Alexander? Em questão de margem, o que está dando, não está. Vamos entupir de boi para outubro, sendo que a oferta pode reduzir, vamos pagar um pouco mais ou não e entupir isso aí, né? Então é aquela questão, até quando tem essa oferta disponível? O frigorífico já até sabe o que está pronto, e dali para frente? Talvez se ele quiser antecipar alguma oferta aí pontual aí devido à margem grande que ele está tendo sobre exportação, que é o gatilho de alta aí de uma melhora da arroba no curto prazo. é, Fora isso, Alexandre, não tem nada ainda que faça o boi explodir. exportação é um setor que está indo bem, né? Está evoluindo bem, né? O setor analisando aí o mês de agosto, nós batemos recorde, né, Alexandre? Mais de Então, 200 mil toneladas, né, Gustavo? exato. Então, é um setor que é o ponto altista desse cenário, né? A gente falou sobre os pontos baixistas, tudo, e agora o ponto altista é essa questão aí do dólar de 5,24 se mantendo e que gera margem para o frigorífico com uma arroba a 300, a 290 com certeza, né? É, Então, se o frigorífico começa a vislumbrar que essa oferta vai reduzir da metade de outubro para frente, que vai ser complicado ele colocar os animais na escala para novembro ou dezembro, ele tenta, um ou outro vai tentar se antecipar e aí para isso aí ele tem que sair na frente, porque não existe dois animais terminados, né, iguais, né, o mesmo. Então um vai atropelar o outro em cima de preço para preencher a escala lá da frente. muito bem. Mas você vê alguma perspectiva de redução de demanda de exportação aí para o final do ano? Para esse ano eu não acredito nisso não, Alexandre. A única coisa que saiu de relatório hoje ou essa semana, mas hoje que eu recebi os resultados, que o SDA fala para 2023 aí uma redução americana aí de exportação em 19%, devido à questão de aumento de matrizes suíno na China, né? Mas isso aí é para 2023 e é por isso que, pelo menos é o que parece, que é por isso que os frigoríficos vêm sofrendo na bolsa nesse atual momento na sua valorização das ações. Então o USDA confirmando que pode ter uma desaceleração nas exportações de bovino, certo? Bovino americano. Exatamente, americano. Então, Aham, a gente. Mas aí, Alexandre, são tudo previsões, né? aham. Isso aí a Mas gente vai acompanhando e o que interessa é que as exportações hoje elas dão sustentação para o valor da nossa roupa. mas para uma justificativa de que a China está aumentando o plantel de suínos, ou seja, vai ter mais carne suína à disposição lá e menos necessidade de compra de carne bovina, pelo menos essa é a análise do USDA. Isso pode respingar na gente também aqui no Brasil, Gustavo? É o mesmo cenário, né, Alexandre? É por isso que as ações caem em bloco, né? Então, porque se você tem um aumento de matriz lá, automaticamente nós, como ele sendo o maior comprador nosso, tem um efeito sobre o Brasil, né? Nós somos o maior player em relação a isso aí para eles em carne, né? Então, o efeito é em cadeia. O que sai lá reflete aqui hoje. Uhum. Tem que ter isso também no radar também para a gente acompanhar, principalmente essa questão da carne suína, da produção de carne suína na China e que ponto isso, até que ponto isso pode afetar o consumo de carne bovina e as exportações que são muito importantes nesse momento aí para o Brasil, né? Principalmente por conta dessa tendência de compra chinesa nesse momento. Mas se essa situação se inverter, se de fato
a quantidade de carne suína aumentar lá no mercado, pode ser que os chineses tenham mais alternativas aí de consumo, e daí essa preocupação com a desaceleração trazida aí pelo próprio USDA. Mas isso, como o Gustavo falou, só para 2023, certo, Gustavo? 2023, se a gente analisar o cenário de 2023 frente a esse ano, né, Alexander, são vários pontos aí que já dizem aí, ou pelo menos parecem, que a gente atingiu a máxima do valor da arroba para os próximos 2 anos aí, ou pelo menos um ano, né, Alexander? Né? No sentido, nós estamos aumentando a abate de fêmea, né? Reposição em queda, com uma arroba mais barata, você repõe uma arroba mais barata, a margem sua ela aumenta mesmo com uma arroba abaixo dos 340 da máxima que a gente atingiu, né? E aí uma exportação dessa, se a China se confirmando em 2023 uma menor exportação por China, o nosso trabalho que tem que ser continuando sendo feito para a gente não perder exportação e ficar dependente de um único player é aumentar o número de mercado para a gente exportar, né, Alexandre? Porque é muito complicado a gente depender só de China. Sim. A gente, do dia para a noite, ela retirar aí, sair de 52% comprador para 30% somente, gera um efeito muito ruim sobre a gente, mas a gente tem mercados para a gente reabrir aí, ou abrir, né? A fala de Canadá, nós temos Japão, né? Então tem alguns mercados para que a gente pode aí ganhar, mesmo perdendo um, seria até positivo isso aí, diminuir um e ganhar outro para diminuir essa dependência, mas o efeito para 2023 frente ao cenário pecuário de hoje, ela é que a gente já atingiu o teto aí dos valores da arroba aí para o ano, e seria do preço de 2022 abaixo, né, Alexandre? Muito bem. Gustavo, quer complementar alguma coisa, Gustavo? Não. Alexandre, é isso aí. Tá. E o que nós temos agora é pensar em indicador aí do bovino sendo trabalhado de forma correta, para que a gente possa ter um mercado futuro aí ao longo do tempo aí, sendo utilizado como proteção, como deveria ser aí o mercado futuro, sendo que hoje o indicador nosso CPL está muito fora da realidade, né, Alexandre? Precisa ter a estratégia aí de proteção e, enfim, entender o mercado que está acontecendo ali na sua região, no seu estado e no Brasil como um todo, para poder tomar aí, adotar aí a estratégia correta. As variações hoje elas são muito grandes, né, Alexandre? Frente ao que era lá quando a arroba era 100 a 160, né? As variações hoje são de 20, 30 reais aí, você sai do positivo para o negativo, do negativo para o positivo em um curto espaço de tempo, né? Os riscos da operação são maiores, o valor financeiro alocado para a operação e terminação de animal gordo aí é muito grande, né? E sendo que a gente tem uma taxa aí hoje Selic aí muito alta, né? Então, para que a gente faça aí margens aí positivas e que vale a pena a gente estar dentro da operação, a gente tem que trabalhar muito aí na ponta do lápis hoje em dia. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gustavo. Eu agradeço sempre aí o convite, Alexander. Um abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, relatando esse ajuste nos preços da arroba, mas o Gustavo não está muito animado com uma continuidade das altas, não. Justamente por conta com esse ajuste, se comprou, se alongou escalas, tem escalas aí para todo o mês de setembro, segundo o Gustavo. Já tem frigorífico, inclusive, escalando para outubro, e isso pode ser um impeditivo aí, uma limitação para a continuidade de novas altas. Enquanto isso, a gente espera pela demanda, que ainda não aconteceu. Vamos ver os números, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela. Outubro, nesse momento, R$ 311,35, está subindo 0,44%. Novembro, R$ 316,75, alta de 0,11%. Dezembro, R$ 316,80, subindo 0,08%. Indicador CPEA fechou a última, antes do feriado, dia 6, né? R$ 303,95, com uma queda de 3,49%. Vamos ver o que o indicador traz de precificação hoje para a média dos negócios no estado de São Paulo.
A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.